Meus amigos, vamos abordar, a partir deste momento, o tema como superar a crise econômica mundial atual do capitalismo neoliberal. Eu diria que a solução que iremos apresentar possibilitaria resolver o principal problema que a humanidade enfrenta no momento atual. Qual é o problema que a humanidade enfrenta no momento atual? É o agravamento da crise econômica. Que se caracteriza por apresentar baixo crescimento econômico, agravado, sobretudo, pela pandemia do novo coronavírus, em todos os quadrantes do planeta. Mas, além de apresentar queda no crescimento econômico, com repercussões sobre o emprego, com repercussões sobre as empresas, muitas das quais estão falindo sistematicamente a cada dia que passa, nós temos também, além do baixo crescimento econômico, aliás, eu diria crescimento negativo. O Brasil, por exemplo, a expectativa que se espera para este ano é um crescimento negativo de 10%. E esse baixo crescimento, esse crescimento negativo, que se antevê atingiria todos os países do mundo, poderá, digamos assim, ser mantido nos próximos anos. E um fator que estaria contribuindo enormemente para o agravamento da crise diz respeito ao endividamento de todos os países do mundo. O que nós pretendemos apresentar, efetivamente, a partir deste momento, é a solução que possibilitaria obter estabilidade econômica e o pleno emprego dos fatores de produção em cada país do mundo e eliminar o caos econômico global que predomina atualmente em consequência da adoção do capitalismo neoliberal em todos os quadrantes do planeta desde 1990. O nível de endividamento em todo o mundo, jamais visto desde a Segunda Guerra Mundial, ameaça inocular o veneno da próxima crise. O mundo está sentado em uma montanha de dívida pública e privada. Esta fatura chega a 164 trilhões de dólares, quantia equivalente a 225% do PIB mundial. O processo de globalização neoliberal tem potencializado a dívida mundial e a maioria dos países está perdendo o controle sobre as dívidas nacionais. E o Brasil faz parte desses países que estão perdendo o controle sobre as dívidas nacionais. A crescente dívida mundial tem sido um obstáculo para o retorno das taxas de crescimento econômico dos tempos pré-crise de 2008. Há sinais claros que o mundo vive
uma bolha de crédito que tem provocado a financiarização descontrolada da economia mundial, a serviço dos ricos, dos banqueiros, sobretudo. Há muitos sinais de uma próxima crise financeira e de um novo colapso da economia mundial, que pode ter início nos Estados Unidos. O aumento dos títulos da dívida empresarial e depois da dívida empresarial de maior risco financeiro, repetindo, o aumento dos títulos de dívida empresarial de maior risco financeiro levará a uma nova crise financeira nos Estados Unidos e depois em todo o mundo. Segundo analistas, hoje em dia o volume total da dívida de alto risco já atingiu 2,7 trilhões de dólares. A solução para superar a crise mundial do capitalismo mundial seria o neo-keynesianismo, que significa adoção do keynesianismo em cada país do mundo e ao nível planetário, visando assegurar a estabilidade econômica e o pleno emprego dos fatores globalmente. Esta solução se impõe no momento pelo agravamento da crise econômica mundial devido à propagação da pandemia do novo coronavírus, que está acelerando a debacle da economia mundial. Portanto, meus amigos, o quadro que nós estamos vivendo é a perspectiva de que a dívida possa surgir uma bolha da dívida mundial, bolha essa que se materializaria na seguinte condição: se algum grande credor, ou melhor, se algum grande devedor de algum banco, seja pessoa jurídica, ou seja, empresas, ou seja, um país, que se torne inadimplente, que deixe de honrar os compromissos de pagamento da dívida, isso pode provocar o chamado efeito dominó, em que o não pagamento de uma dívida pode provocar sucessivos não pagamentos, e esses sucessivos não pagamentos levar toda a economia mundial à bancarrota. De modo que é para fazer frente a essa situação que nós estamos propondo como solução para superar a crise o que eu denomino neo-keynesianismo, que significa a adoção do keynesianismo em cada país do mundo e também ao nível planetário. Depois nós vamos explicar mais detidamente qual é o conceito, nosso conceito de neo-keynesianismo. Mas antes de falar sobre o neo-keynesianismo, é importante lhes explicar o que é o keynesianismo. O keynesianismo é a teoria econômica formulada pelo economista inglês John Maynard Keynes, em seu livro General Theory of Employment, Interest and Money, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que foi publicado em 1936, no qual ele considera o Estado como agente indispensável de estabilidade e controle da economia, com o objetivo de conduzir a um sistema econômico de pleno emprego, diferentemente das concepções liberais clássica e neoclássica, e também a concepção neoliberal, que rejeita a possibilidade do Estado, dos Estados nacionais intervirem sobre a economia de seus países. Para
atenuar ou para superar as crises que enfrentam. Antes do surgimento da teoria keynesiana, muito se discutia sobre o que fazer durante uma recessão, que é o que nós estamos enfrentando no momento. Durante o início do século XX, o pensamento dominante ainda era o da economia clássica ou neoclássica, que preconizavam que a economia devia se recuperar sozinha em período de crise, conhecido pelo princípio laissez-faire, laissez-passer. Ao contrário, a economia keynesiana de pensamento econômico se fundamenta no princípio de que não é possível autorregular o ciclo econômico como defende o liberalismo clássico, o liberalismo neoclássico e também o neoliberalismo. Com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o mundo todo vivenciou uma grave crise. Keynes foi um dos primeiros economistas a perceber que o livre mercado, baseado nas concepções liberais, não conseguiria resolver aquele problema. E isso se concretiza também nesse momento. O neoliberalismo não possibilita resolver os problemas, não só do Brasil, de cada país, como é o caso do Brasil, como também do mundo. E o mundo se defronta há muitos anos, desde 1990, com um caos econômico planetário, globalizado. As políticas econômicas baseadas na intervenção do Estado na economia, é importante observar isso, foram inauguradas pelo presidente Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos com o New Deal, no início da década de 1930, com o objetivo de reverter a depressão econômica e uma crise social de grandes proporções, com desemprego em massa. Na mesma época que idêntica política foi adotada na Alemanha nazista. Também Hitler, na Alemanha nazista, adotou políticas econômicas baseadas na intervenção do Estado para superar a gigantesca crise econômica que a Alemanha enfrentava naquela época. Cerca de 3 anos mais tarde, em 1936, essas políticas econômicas, adotadas tanto por Roosevelt nos Estados Unidos quanto por Hitler na Alemanha nazista, foram teorizadas e racionalizadas por Keynes, em sua obra clássica acima citada, que há pouco citei. Essas políticas foram bem sucedidas porque contribuíram para superar a crise econômica dos Estados Unidos e na Alemanha nazista. Os países europeus, cujas economias estavam devastadas no final da Segunda Guerra Mundial, esse é um outro exemplo da intervenção do Estado na economia. Os países europeus, cujas economias estavam devastadas no final da Segunda Guerra Mundial, também recorreram aos fundamentos do keynesianismo para tirar suas economias da crise. Nesta situação, era de fundamental importância a intervenção do Estado na promoção do desenvolvimento econômico e social. O keynesianismo, ou escola keynesiana, é uma doutrina político-econômica que defende o Estado como agente ativo contra a recessão e alta do desemprego. E esta a crítica fundamental que eu tenho feito contra os governos brasileiros desde 1990 até o momento atual. A falta de uma ação ativa do Estado brasileiro
na busca da solução para as crises que o país enfrenta. E exatamente porque, a partir de 1990, todos os governos brasileiros adotaram um modelo neoliberal, que antes da pandemia do novo coronavírus, a economia brasileira já estava extremamente debilitada e que foi agravada exatamente pela pandemia. Então, esta crítica eu venho fazendo há muitos anos, através de artigos que temos publicados por vários sites na internet e revistas e publicações especializadas. Keynes formulou seu modelo macroeconômico explicando como um aumento de gastos do governo diminuiria os riscos de recessão. Para isso, ele observou como o PIB, o Produto Interno Bruto, de uma economia deveria ser medido. No cálculo do PIB, o Keynes considera que ele deve ser medido considerando a soma do consumo das famílias, do investimento privado, do setor privado, do gasto do governo, seja em investimentos públicos, como também na manutenção da máquina pública. Então, a soma seria, na formação do PIB, deveria ser considerada a soma do consumo das famílias, do investimento do setor privado, do gasto do governo, mais a receita de exportação, abatido do gasto com importações. Então, na fórmula de Keynes, o cálculo do PIB consideraria exatamente essas variáveis. Repetindo, a soma do consumo das famílias, do investimento do setor privado, do gasto do governo, mais as receitas de exportação, menos o gasto com importações. Ao analisar essa fórmula, o Keynes observou o seguinte, que numa situação de recessão, o consumo das famílias e o investimento do setor privado caem. E para compensar essa queda no consumo das famílias e do investimento do setor privado, o governo deveria aumentar o seu gasto, mesmo à custa do endividamento público, exatamente para, compensando as quedas no consumo e no investimento, assegurar a estabilidade da economia. As outras variáveis que ele considerou como receita de exportação e gasto com importações, em algumas situações, como é o caso, por exemplo, do Brasil no momento, a receita de exportação, sobretudo a contribuição do agronegócio, tem sido um fator que tem trabalhado para compensar as perdas que estão acontecendo tanto no consumo quanto no investimento e também no próprio gasto do governo. Porque o governo federal, o atual governo de Bolsonaro, liderado na área da economia por Paulo Guedes, e defende o modelo neoliberal, quer dizer, que o Estado não deve, digamos assim, exercer um papel ativo na economia no sentido da sua recuperação. Ele entende que isso é tarefa do setor privado. Mas só que o setor privado não está fazendo isso. E também o governo não tem atuado nessa direção. Essa situação tem até contribuído para gerar uma crise interna dentro do governo Bolsonaro, inclusive existe dentro do governo a corrente favorável à ação ativa do Estado
no sentido de investimento, de realizar investimentos, de um lado, e de outro lado a posição do Guedes, que é contrário a essa iniciativa. Mas voltando à questão da receita de exportação e importação, no caso a receita de exportação e importação, em algumas situações pode se tornar favorável. Por exemplo, no Brasil, no momento atual, como, por exemplo, existe uma retração da atividade industrial. Então, o gasto com importações, que o Brasil é dependente muito, por exemplo, de tecnologia e matérias-primas importadas para processamento pela indústria, então o gasto com importação caiu. Quer dizer, então, o gasto com importação caindo e aumentando a receita de exportação, graças à contribuição do agronegócio, isso contribui no sentido de fazer com que a balança comercial, que é refletida a diferença entre receita de exportação e gasto com importações, ela se torne superavitária. E ela tem sido favorável, ajudando, quer dizer, minimizando o prejuízo que o Brasil está tendo com a queda, tanto no consumo das famílias, como do investimento do setor privado, como também do gasto do próprio governo. Então, o princípio de uma crise, segundo Keynes, acontece quando a oferta de produtos e serviços na economia estão mais elevadas do que a procura, ou seja, existe superprodução. Quer dizer, quando existe uma queda na demanda, como é o caso que está acontecendo agora, e a produção é maior do que a oferta, do que a demanda, como aconteceu a partir de 2014, isso significa uma queda no produto interno bruto, na medida em que a demanda, a produção não é capaz, ou melhor, a produção, ela excedendo a demanda, evidentemente ela provoca o que eu chamei de superprodução. Quando isso acontece, as empresas conseguem vender menos. Esse é um problema. E acumulam estoques de seus produtos, gerando prejuízo para as empresas. Segundo o modelo de Keynes, o governo deveria aumentar suas despesas, conforme já lhe expliquei, atuando como um agente ativo na economia. Enquanto as outras despesas, como o consumo das famílias e o investimento privado, estão se reduzindo. Exatamente como eu falei. Havendo a redução do consumo das famílias e do investimento privado, o governo deve aumentar seu gasto para compensar essa perda. É uma conta muito simples, não há grande complexidade no sentido da adoção desse tipo de política. Aumentando as despesas do governo, suas despesas adicionais, ou seja, esse aumento da despesa do governo, propiciaria a criação de novos empregos para elevar o consumo das famílias e o próprio investimento privado. Por exemplo, com a execução de obras públicas, que o governo poderia patrocinar, isso contribuiria para aumentar a massa salarial dos trabalhadores e aumentar e fazer com que as próprias empresas elas voltem a investir. Por exemplo, se existe um investimento público em obras públicas, isso contribuiria no sentido de elevar a demanda sobre o setor industrial, na fabricação de partes, de componentes a serem utilizados exatamente na execução dessa obra pública. Então, essa ação do governo, ela atuaria no sentido de dinamizar a economia. E isso está faltando, no caso específico do Brasil e em outras partes do mundo. E eu diria praticamente todo mundo, porque
a mentalidade dominante, a mentalidade que leva em conta o modelo neoliberal. Então, como eu estava dizendo, aumentando as despesas do governo, suas despesas adicionais propiciariam a criação de novos empregos, tanto na indústria quanto no comércio e no serviço, que possibilitaria aumentar o consumo das famílias e o próprio investimento privado, relacionado com os projetos associados aos gastos governamentais. Isso geraria novamente um aumento da procura, da demanda agregada da economia. Essa teoria revolucionou o modo de pensar dentro da economia com o advento da chamada macroeconomia, que é uma das disciplinas ministrada nos cursos de economia. E é uma disciplina fundamental, né? A proposta keynesiana tem como ponto fundamental abandonar a teoria liberal clássica, a teoria liberal clássica, a teoria liberal neoclássica e também a teoria neoliberal, no que se refere às configurações assumidas pela economia capitalista. Segundo o pensamento keynesiano, a premissa fundamental para compreender uma economia encontrava-se na simples observação dos níveis de consumo e do investimento do governo e das empresas e do consumo das famílias ou consumidores. Em outras palavras, o que o Keynes considerava importante era observar sistematicamente quais são os níveis do consumo das famílias, do investimento do setor privado e do consumo e do investimento do governo. Partindo deste princípio, a doutrina keynesiana aponta que no momento em que as empresas tendem a investir menos, observe bem isso, a partir do momento em que as empresas tendem a investir menos, inicia-se todo um processo de retração econômica que abre as portas para a existência de uma crise que teria que ser evitada pela ação do governo no sentido de elevar o seu gasto, seja de consumo, seja de investimento. Sobretudo de investimento, porque é um gasto de investimento que propicia as condições para a retomada das atividades, tanto da indústria, do comércio e do serviço, retraídas em função da queda da demanda. Para que uma situação de crise seja evitada, o keynesianismo defende a necessidade do Estado buscar formas de conter o desequilíbrio da economia, ou seja, do governo intervir na economia. Entre outras medidas, os governos deveriam aumentar o gasto público, realizando investimentos que aquecessem a economia de modo geral. Paralelamente, era de fundamental importância que o governo também concedesse linhas de crédito a baixo custo, e isso é o que seria fundamental também que acontecesse no momento que nós estamos vivendo, garantindo a realização de investimentos pelo setor privado. Promovendo tais medidas de incentivo, os níveis de emprego aumentariam e, consequentemente, garantiriam que o mercado consumidor desse sustentação real a toda essa aplicação de recursos. Dessa maneira, o pensamento proposto por Keynes transformava radicalmente o papel do Estado frente à economia, colocando em total descrédito as velhas perspectivas do laissez-faire liberal. Cabe observar que Keynes
nunca defendeu a estatização da economia, nos moldes em que foi feita na ex-União Soviética. O que Keynes defendia era uma participação ativa do Estado na economia, em setores necessários ao desenvolvimento de um país e que não interessam ou não podem ser atendidos pela iniciativa privada. Não se trata de promover uma competição entre o Estado e o mercado, segundo Keynes, mas sim de obter uma adequada complementação ao mercado que, agindo sozinho, não é capaz. Esse é um ponto importante. O mercado, agindo sozinho, não é capaz de resolver todos os problemas em busca de uma maior eficiência geral da economia. As ideias de Keynes avançaram principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando vários países passaram a adotar sistemas políticos com mais intervenção estatal, criação de empresas estatais e de empregos públicos, numa tentativa de não sofrer as consequências de uma próxima grande crise. Esse tipo de política de intervenção do Estado na economia foi adotado no Brasil a partir de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o governo, e foi mantido até o final da década de 80. Na prática, os governos do Brasil adotaram nesse período, as políticas tipicamente keynesianas, em que o Estado intervinha na economia articuladamente com o setor privado, visando o desenvolvimento da economia brasileira. Diga-se de passagem que foi exatamente durante esse período, de 1930 a 1980, que o Brasil alcançou as mais elevadas taxas de crescimento econômico. Foi exatamente o período em que o Brasil alcançou aquilo que se denomina modernidade econômica. Houve a industrialização do país, houve um excepcional processo de urbanização, e a industrialização, juntamente com a urbanização, foram dois dos resultados exatamente da ação governamental durante esse período. A partir de 1990, quando foi abandonado esse modelo de base keynesiana, vamos dizer assim, quando foi introduzido o modelo neoliberal, houve uma regressão. O país que havia alcançado elevado nível de desenvolvimento industrial, alcançando uma participação de cerca de 30% do PIB do país, tem regredido desde 1980 até o momento atual, ao ponto de alcançarmos uma participação da indústria no produto interno bruto do Brasil da ordem de 7%. Então, houve um processo de desindustrialização. O crescimento econômico também foram crescimentos baixíssimos, pífios. E agora nós estamos enfrentando taxa de crescimento negativo a partir de 2015. Apresentamos taxa de crescimento negativo e que tende a se agravar com o tempo. De modo que fica bastante claro que a participação do Estado na economia brasileira foi fundamental, e foi ele, o Estado, o mentor
da modernização do país. Bem, a social-democracia praticada nos países escandinavos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, é um excelente exemplo de aplicação bem-sucedida do keynesianismo. Diga-se de passagem que, de acordo com a ONU, os países escandinavos são os mais bem governados do mundo. Lá foi instalado um denominado Estado de Bem-Estar Social. E a economia, ela tem o modelo adotado, o modelo econômico adotado foi o modelo keynesiano. E a aplicação do modelo keynesiano contribuiu para o desenvolvimento do estado de bem-estar social a tal ponto que os países escandinavos são considerados os países cuja população são as mais felizes do mundo, de acordo com indicadores da ONU, indicadores de felicidade. Então, nós podemos afirmar sem medo de errar que o modelo keynesiano ele já demonstrou eficácia na sua aplicação. Depois surgiram problemas exatamente na adoção do modelo keynesiano por uma razão muito simples. É que eu, pessoalmente, cheguei à conclusão, analisando detidamente toda a trajetória do keynesianismo ao longo do tempo, desde que foi aplicado na década de 30 do século XX, a conclusão que eu cheguei é de que o modelo keynesiano apresentou problemas na execução em cada um dos países onde foi adotado, pura e simplesmente pela ausência de uma regulação keynesiana em escala planetária. E quando eu defendo a necessidade de que o neokeynesianismo seja adotado como solução para a crise mundial, a minha tese é de que deveríamos retornar ao keynesianismo como modelo econômico aplicado em cada país e também o keynesianismo adotado em escala planetária. Mas para isso seria necessário a existência de um governo mundial, que nós já, inclusive, já abordamos essa questão em outros vídeos que nós apresentamos, justificando a existência do governo mundial. E eu diria que o governo mundial é absolutamente necessário, mais do que nunca necessário, para fazer frente a essa questão. O keynesianismo só teria condições de aplicabilidade em escala planetária com a existência de um governo mundial. Vamos falar agora sobre as principais características do keynesianismo. É um resumo das principais características. Primeiro, é a defesa da intervenção estatal na economia, principalmente em áreas onde a iniciativa privada não tem capacidade ou não deseja atuar. Eu até acrescentaria um outro ponto. Em áreas onde o interesse público se torna primordial. E na medida que em áreas onde o interesse público é primordial, é absolutamente necessária a presença do Estado e da intervenção estatal nessa área. Defesa de ações políticas voltadas para o protecionismo econômico. Essa situação era característica do keynesianismo. Mas no caso de um neokeynesianismo aplicável em escala planetária, eu defendo a tese de que, ao invés de cada país se fechar em si mesmo, é que haja cooperação internacional.
e não competição internacional, como é o que acontece com o neoliberalismo. Porque a competição é que leva exatamente ao conflito e a ganhadores e perdedores. Então nós temos que implantar uma economia mundial em que todos ganhem. Para isso é necessário que haja cooperação. Mas o keynesianismo defende o protecionismo. Outro aspecto do keynesianismo é a ação contra o liberalismo econômico. Isso é evidente. Esse é um ponto fundamental. É em cima da crise contra o liberalismo econômico que se assenta as bases do keynesianismo. Defesa de medidas econômicas do Estado que visem a garantia do pleno emprego dos fatores de produção, seja dos trabalhadores, das indústrias, das empresas, que elas operem na plenitude, a plena capacidade de produção. É isso aí. Pleno emprego dos fatores de produção é isso. Este seria alcançado com equilíbrio entre a demanda e a capacidade de produção. O Estado tem um papel fundamental de estimular as economias em momentos de crise e recessão econômica. Este é um ponto central. Nem o liberalismo, nenhum deles, nem o clássico, nem o neoclássico, nem o neoliberalismo, os quais já expliquei no vídeo anterior, em que eu falei sobre a evolução do pensamento econômico, nenhum deles coloca o Estado exercendo um papel fundamental para estimular as economias em momento de crise. O keynesianismo, sim. A intervenção do Estado deve ser feita através do cumprimento de uma política fiscal para que não haja crescimento e descontrole da inflação. Então é necessário que, por exemplo, a arrecadação pública de impostos, e que a política de cobrança de impostos seja justa e devidamente aplicada, a fim de que não haja o crescimento da inflação e o seu descontrole. Bem, o keynesianismo, como já lhes falei, ele foi adotado em várias partes do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. E as décadas de 50 e 60 são considerados os anos gloriosos do capitalismo mundial, com as taxas de crescimento mais elevadas obtidas globalmente. Foram obtidas exatamente nesse período. Porém, com a duplicação do preço do petróleo no mercado internacional, na década de 1970, e a elevação excessiva das taxas de juros da dívida externa dos países na década de 1980, e a queda no crescimento econômico da maioria dos países do mundo, os três fatores juntos, fizeram com que o keynesianismo passasse a ser questionado. Esta situação levou vários países à insolvência. Essa situação de aumento do preço do petróleo no mercado internacional, aumento das taxas de juros da dívida externa e a queda no crescimento econômico levou a maioria dos países do mundo à insolvência. Muitos dos quais tiveram que recorrer ao Fundo Monetário Internacional para sanear suas economias, como foi o caso do Brasil. O Brasil foi um deles. E a crise econômica que aconteceu no Brasil na década de 80 só está sendo superada pela crise atual. Aquela crise foi devastadora, mas a atual ainda é mais devastadora do que a de 1980. Deste episódio, entretanto, não se deve atribuir ao keynesianismo
a responsabilidade pela insolvência dos Estados nacionais. Por quê? Porque ela foi impactada por fatores externos aos sistemas econômicos nacionais, como a elevação vertiginosa do preço do petróleo e das taxas de juros do sistema financeiro, que levaram os países à bancarrota, ficaram insolventes. A ausência de regulação econômica global é que contribuiu para que as economias nacionais, que operavam com base no modelo keynesiano, sofressem impactos externos incontroláveis, que eram variáveis externas ao sistema econômico do país. E, evidentemente, que fora do controle. Porque o modelo keynesiano operava com base na ação do governo para compensar as quedas, tanto no consumo das famílias, quanto no investimento do setor privado. Mas os governos, na medida que ficaram endividados por conta da dívida externa, que quem mais assumiu, digamos assim, a dívida naquele período foram os governos. Na medida que a taxa de juros subiu excessivamente, na medida em que o gasto com importações aumentou e tornou aquela diferença entre receita de exportação e importação deficitária, negativa, e o governo, a arrecadação pública do governo era insuficiente para honrar os compromissos internacionais e para fazer frente aos problemas no balanço de pagamentos, ou na balança comercial, e também para fazer frente à queda no consumo quanto no investimento do setor privado, o governo se tornou impotente. Essa impotência do governo foi que abriu o caminho para que o modelo neoliberal fosse colocado na ordem do dia. Esses acontecimentos demonstram que não basta o keynesianismo em cada país para assegurar a estabilidade econômica e obter o pleno emprego dos fatores de produção. É preciso que o keynesianismo seja aplicado globalmente. É claro que houve também aumento excessivo do gasto público em alguns países, que contribuíram para que uma das maiores críticas contra o keynesianismo fosse relacionada com o aumento da dívida pública dos países devido ao aumento do déficit público que se tornou crescente. Esse é um fato que aconteceu, e aqui no Brasil nós tivemos uma demonstração clara no governo Juscelino Kubitschek, cujo governo promoveu, digo melhor, a realização de investimentos maciços na construção de Brasília, na implantação de rodovias, na infraestrutura de energia, de transporte e comunicações. Então houve um excessivo aumento do gasto público e da dívida pública consequente. E essa dívida pública assumida pelo governo foi toda contraída junto a bancos internacionais. Quando os bancos internacionais elevaram juros, então o governo do Brasil ficou sem capacidade de honrar os compromissos e teve que ir ao FMI em busca do apoio, e teve que as políticas adotadas pelo FMI eram políticas draconianas do ponto de vista de restrição das atividades econômicas. Então o governo teria que reduzir o seu gasto. O governo não poderia intervir no sentido de compensar a queda no consumo e no investimento privado. Então a economia brasileira entrou em bancarrota. Então essa foi a causa do problema. Então o fato
de não haver regulação mundial, ou seja, o keynesianismo aplicado globalmente, isso contribuiu para que essa situação se agravasse no Brasil e em outras partes do mundo. Além da dívida pública, a crescente intervenção dos governos com a execução de obras públicas na tentativa de diminuir o desemprego fez com que os preços subissem com o consequente aumento da inflação. Foi o que aconteceu aqui no Brasil também, na medida em que houve esse excesso, esse gasto excessivo, o governo teve que emitir sem a moeda brasileira na época, né? E em grande volume, na medida que houve emissão, aí houve aumento da inflação. E na medida que houve aumento da inflação, houve redução do poder de compra dos trabalhadores. E isso impactou negativamente sobre o consumo das famílias. E impactando sobre o consumo das famílias significou também queda na demanda industrial, por exemplo, do setor privado. E então houve um efeito dominó que começou com o aumento das taxas de juros do sistema internacional e também com o aumento do preço do petróleo, que agravou a balança comercial do Brasil. Então os fatores externos, fora do controle dos governos que adotaram o modelo keynesiano em cada país, é que foi o fator determinante da crise do keynesianismo. O keynesianismo não fracassou, não foi pela aplicação do modelo em si, mas por fatores externos. E depois vamos mostrar porquê da importância do neo-keynesianismo e a existência de um governo mundial que adote políticas econômicas capazes de coordenar as políticas econômicas de todos os países do mundo em busca do pleno emprego dos fatores de produção em escala planetária e da estabilidade econômica. A doutrina econômica keynesiana se enfraqueceu muito desde 1990, com o avanço no neoliberalismo. O processo de globalização econômica neoliberal impôs, de certa forma, aos países a adoção de medidas voltadas para a abertura da economia e pouca interferência estatal. Isso significou a restauração do liberalismo aplicado à economia mundial, e não apenas a cada Estado nacional. Fazendo um pequeno parêntese, da mesma forma que o neoliberalismo decidiu aplicar o liberalismo em escala planetária e não apenas em escala nacional, o keynesianismo que nós estamos defendendo, ele deve ser aplicado em escala nacional, mas também em escala planetária, como uma forma de superar a crise econômica contemporânea. A maioria dos países do mundo segue o neoliberalismo com suas especificidades, é claro, na tentativa de recuperar suas economias da crise que enfrentaram nas décadas de 70 e de 1980, aderindo à globalização e à economia de livre mercado. O resultado da globalização neoliberal tem sido devastador. E logo no início, na introdução da nossa apresentação, nós falamos da devastação provocada pela perspectiva, pela provável futura devastação que seria ou será provocado pelo estouro da bolha da dívida mundial. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o resultado da globalização neoliberal tem sido devastador na grande maioria dos países do mundo devido ao aumento das desigualdades sociais, ao baixo crescimento econômico e à desindustrialização, e ao aumento do desequilíbrio global no comércio, na poupança e no investimento, e no crescimento vertiginoso da desigualdade social materializada na excessiva concentração da riqueza em todo o mundo. O sistema financeiro mundial está em processo de colapso, com o inevitável fim do dólar
como moeda de reserva mundial, que é impulsionado também com a possibilidade de explosão da bolha da dívida pública nos Estados Unidos e da dívida mundial. Eu já apresentei um vídeo falando sobre o fim do dólar como moeda mundial. Quem desejar saber exatamente os detalhes de como isso poderá acontecer, eu sugiro a assistir esse vídeo que divulgamos há algum tempo. Tem um autor francês, Thomas Piketty, um economista francês. Ele elaborou uma obra chamada O Capital no século XXI, Capital in the 21st Century. Nessa obra, ele afirma que a desigualdade social e de riqueza alcançaram níveis alarmantes em todo o mundo. Piketty demonstrou que houve crescimento contínuo das desigualdades de riqueza desde a década de 1970, contrária à tendência dos 60 anos anteriores, e muito mais acentuada e socialmente relevante do que a desigualdade de renda. De 1970 a 2010, o 1% mais rico detinha metade de toda a riqueza mundial. Ou seja, apenas 1% da população mundial era detentora de 50% de toda a riqueza do mundo. Enquanto os 50% da população mundial ficava com meros 5%. O número de bilionários, segundo Piketty, aumentou de 2011, com uma riqueza total de 3,6 trilhões de dólares, em 1970, para 1.826 bilionários, com um valor agregado de 7 trilhões em 2010. Em 2010, esse grupo de bilionários possuía praticamente o mesmo que a metade da população mundial. 5 anos depois, esses bilionários, esse 1% que detinha essa renda toda, passou a sambarcar mais do que o triplo. Ou seja, em 2015, passou a ter o triplo do que tinha em 2010. A desigualdade social e de riqueza em todo o mundo torna insustentável a globalização neoliberal. O fracasso da globalização neoliberal ficou materializado com a eclosão da crise mundial de 2008, que ocorreu nos Estados Unidos no setor de empréstimos hipotecários, que imediatamente se propagou para outras partes do sistema financeiro mundial, com uma rapidez e uma amplitude que surpreenderam o mercado. O Banco de Desenvolvimento Asiático estimou que os ativos financeiros em todo o mundo podem ter sofrido uma queda de mais de 50 trilhões de dólares, um número equivalente à produção global anual. O sistema financeiro amargou prejuízos em uma escala que ninguém jamais previu. O sistema financeiro mundial está em processo de colapso, com o inevitável fim do dólar como moeda mundial. No sistema financeiro internacional, liderado pelo dólar norte-americano, começa a acontecer a perda acelerada da confiança nesta moeda. Os dados sobre as reservas de divisas demonstram uma diminuição do papel do dólar. Em 2018, o papel do dólar nas reservas internacionais caiu para 61,7%, que é o nível mínimo nos últimos 20 anos. O que se projeta para o futuro é o de acelerar a inflação monetária nos Estados Unidos,
seguida de um colapso monetário internacional. O abandono do dólar como moeda mundial, como moeda de reserva mundial, é impulsionado também pela possibilidade da explosão da dívida pública nos Estados Unidos. Eu lhes falei logo no início da nossa apresentação sobre a questão da dívida pública, que atingirá 140% do PIB em 2024. A previsão do Departamento de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos é de que o déficit fiscal deste ano seja de 897 bilhões. E em 2022 exceda a marca do trilhão. Esses números provavelmente vão ser agravados pela crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o relator do Instituto de Finanças Internacionais, a dívida global aumentou para 243 trilhões de dólares. Trata-se de um montante recorde, 3 vezes superior ao PIB mundial. Quando esta bomba de vários trilhões de dólares plantada sobre a economia mundial explodir, a crise será pior do que a de 2008. Caso a economia global não seja capaz de digerir essa enorme dívida, a crise subsequente levará o mundo à depressão econômica, à pobreza em massa, instabilidade geopolítica, agitação política e guerras. Diante da existência do caos que domina a economia mundial, que tende a se agravar, é chegada a hora de cada país e a humanidade se dotarem o mais urgentemente possível de instrumentos necessários a ter o controle do seu destino. As soluções para os problemas relacionados com a ruína da economia mundial consistem basicamente em, primeiro, estabelecer um sistema financeiro internacional estável, não subordinado ao capital financeiro, que é o que acontece hoje. Segundo, substituir o dólar como moeda mundial. As alternativas de substituição do dólar, nós já falamos no vídeo em que abordamos a questão do fim do dólar como moeda de reserva mundial. Terceira solução seria evitar a explosão da dívida mundial. Conforme eu lhes falei, é gravíssima a situação. O mundo está sentado sobre uma montanha de dívidas. Em quarto lugar, é abandonar o modelo econômico neoliberal. Eu diria que é a solução que deve ser adotada para superar, inclusive, os 3 primeiros problemas. O estabelecimento de um sistema financeiro internacional estável, não subordinado ao capital financeiro, a substituição do dólar como moeda mundial e o esforço para evitar a explosão da dívida mundial só será possível com o ordenamento econômico em nível mundial com base no neokeynesianismo, que além disso eliminaria o caos econômico global. O neokeynesianismo, termo criado por Paul Samuelson, economista americano, em 1997, é o pensamento econômico alternativo ao neoliberalismo. Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, é um economista neokeynesiano ao contribuir para o surgimento de uma corrente de pensamento que se denominou Novos Desenvolvimentistas. Paul Krugman, outro Prêmio Nobel de Economia, é também neo-keynesiano. De forma geral, a escola neo-keynesiana defende a economia de mercado, onde existe uma regulação mínima da economia.
por parte de órgãos e agentes reguladores, controlados pelo Estado, para corrigir as falhas de mercado, a fim de maximizar os benefícios para a sociedade, além de alinhar uma política de Estado de bem-estar social, apoiado sob o viés do liberalismo social. Aliás, esse é o modelo bem-sucedido que está sendo adotado pelos países escandinavos. Eu já lhes falei há pouco, mostrando os êxitos alcançados pelos países escandinavos, que são os países que apresentam o maior progresso político, econômico e social entre todos os países do mundo. O neo-keynesianismo que eu defendo é diferente do neo-keynesianismo de Joseph Stiglitz. O neo-keynesianismo que eu defendo operaria não apenas ao nível nacional, para obter estabilidade econômica e o pleno emprego dos fatores em cada país, mas também ao nível mundial, para eliminar o caos econômico global que predomina atualmente, com o neoliberalismo. O neo-keynesianismo significa a adoção do keynesianismo ao nível planetário, visando assegurar a estabilidade econômica e o pleno emprego dos fatores globalmente. O neo-keynesianismo seria o resultado da coordenação de políticas econômicas keynesianas em nível planetário, que só seria realizado com a existência de um governo mundial. Esta seria a forma de regular a economia mundial para eliminar o caos que caracteriza a globalização neoliberal. Esta seria a forma de evitar a repetição do que aconteceu nas décadas de 70 e de 1980, quando a ausência de regulação econômica global contribuiu para que as economias nacionais keynesianas sofressem impactos externos incontroláveis. Estes acontecimentos de 1970 e 1980 demonstram que não basta o keynesianismo em cada país para assegurar a estabilidade econômica e obter o pleno emprego dos fatores de produção. É preciso que o keynesianismo seja aplicado globalmente. A eliminação do caos ou a atenuação da instabilidade, da incerteza, com suas turbulências e seus riscos, na economia mundial, só será alcançada com a existência de um governo mundial, que atuaria para assegurar a coordenação entre as políticas econômicas keynesianas adotadas em cada país. No ambiente econômico contemporâneo, já se tornou lugar comum falar em turbulências e instabilidade dos mercados, como ocorrido em 2008, com a crise do sistema capitalista mundial, que afetou todos os países e muitas empresas. Para ser eficaz, o processo de planejamento precisa levar em conta necessariamente a instabilidade e a incerteza com suas turbulências e seus riscos. E o governo mundial, ele deveria, com as políticas neo-keynesianas, anular esta instabilidade, a incerteza e as turbulências com os riscos associados. O abandono do modelo econômico neoliberal deveria acontecer, como já lhes falei, em cada país, com sua substituição pela social-democracia, nos moldes escandinavos, porque é o modelo de sociedade mais bem-sucedido do mundo, que se caracteriza pela combinação de um amplo estado de bem-estar social, com rígidos mecanismos de regulação das forças de mercado, com base no keynesianismo, com capacidade de colocar a economia em uma trajetória dinâmica. O modelo nórdico ou escandinavo de social-democracia poderia ser melhor descrito como uma espécie de meio termo entre capitalismo e socialismo, sendo a tentativa de fundir os elementos mais desejáveis de ambos em um sistema híbrido. A escolha da social-democracia escandinava
como modelo de sociedade a ser adotado em cada país se deve ao fato de o relatório, o World Happiness Report 2013 da ONU, mostrar que as nações mais felizes do mundo estão concentradas no norte da Europa, com a Noruega no topo da lista entre os países escandinavos. Portanto, meus amigos, eu creio que solução para os problemas econômicos que o mundo enfrenta e cada país enfrenta já existe, que é o neo-keynesianismo, que é a adoção do keynesianismo em escala planetária e também em cada país do mundo. Para que isso aconteça, é necessário que haja um governo mundial. Trata-se realmente de uma tarefa de difícil execução, mas se ao apresentar esse vídeo e ao também produzir um artigo abordando esse mesmo tema, e que tem publicação em vários sites, inclusive fora do país, eu espero que essa nossa proposta ela seja conhecida, inclusive por governantes em todo o mundo, para que entendam, não só governantes, mas como dirigentes de empresas, para que tomem consciência da necessidade da adoção do neo-keynesianismo como uma forma de superação da crise que aí está. Porque sem a existência de um governo mundial, não apenas superaremos os problemas econômicos que o mundo enfrenta, mas também outras questões, como, por exemplo, as questões relacionadas com a degradação do meio ambiente do planeta e como também a questão da guerra e da paz entre os seres humanos. Então, se nós queremos realmente construir um ambiente de paz e de concórdia entre os seres humanos, se nós queremos evitar que a degradação do meio ambiente do planeta leve a uma mudança climática catastrófica, e se nada for feito, e se nós queremos fazer com que a economia mundial ela prospere da mesma forma que os países escandinavos prosperam, mas agora em escala planetária, é necessário que todos nós nos empenhemos na constituição de um governo mundial. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos e finalizo desejando sucesso para todos, não só no enfrentamento da crise econômica, mas também da pandemia do novo coronavírus. Desejo saúde e paz para todos. Grande abraço.